Com essa mesma reverência ao Espírito Santo que está aqui neste lugar. Ah, Espírito Santo, nós reverenciamos a Tua presença. Nós honramos a Tua presença, Senhor. Honramos a Tua presença neste lugar. Você tem liberdade aqui, Espírito Santo. Você tem liberdade aqui, Espírito Santo. Meu Deus, minha irmã, que graça. Que graça, que poder, que presença. Meu Deus. Meu Deus. Ele já está fazendo, Ele está aqui. E eu quero começar já dizendo algo para você. É muito possível você estar no mesmo ambiente que Jesus está e você não reconhecê-lo. E as pessoas serem tocadas e você não acessar. A mulher do fluxo de sangue, quantas pessoas tocavam Jesus? Quantas pessoas espremiam Jesus? Ela conseguiu dele algo que aquelas pessoas não conseguiam. O nível da sua fome, o nível da sua sede, o quanto você não está preocupado com a sua reputação, o quanto você não tem vergonha de adorar ao Senhor, isso determina o quanto você vai acessar dele. Este é um ambiente de liberdade para o Espírito Santo. Sabe, nós já falamos isso em alguns vídeos no Instagram, na nossa igreja, mas sempre é novo para alguém. Então eu quero contar mais uma vez a história dessa conferência. Em 2024, Deus nos disse que havia chegado o tempo de florescer. Isso virou livro, isso virou joias, isso virou conferência, isso virou camiseta. Em 2025, Deus disse que havia chegado o tempo daquelas sementes que haviam sido plantadas e estavam muito no profundo da terra e haviam passado por uma estação de extremos, de sequidão e depois de muita chuva, havia chegado o tempo do super florescimento. Então nós declaramos, bem-vinda ao seu super bloom. E ainda no ano passado, o Senhor usou a Gabi Amâncio, é uma profeta aqui dessa casa das artes, que Deus comunica a ela realidades espirituais e ela manifesta através das artes. Ela pintou um quadro com flores e frutos e nós entendemos, o céu está dizendo, haverá flores e também frutos. Mas a gente achou que ia ser limão siciliano, entendeu? Já imaginamos toda a decoração, a cenografia, com aqueles limões. A gente podia ter imaginado até morango, né? Que limão é meio ácido, mas enfim. E nós estávamos num turno de adoração na nossa casa, de 12 horas de adoração. A importância de você estar em ambientes proféticos, minha querida, destrava coisas na nossa vida. O céu traz revelações. E então o Senhor nos deu uma visão do que nós estamos vivendo hoje. A igreja estava cheia de oliveiras, havia uma prensa. E o Senhor disse, o fruto que eu falei era a azeitona. E nós víamos oliveiras com flores, não sei se você já viu uma oliveira, a florzinha dela é branca e carregada de frutos. E o Senhor falou sobre um tempo de muita prensa, de muita pressão, que muitas viveriam. Mas era para a gente olhar para o destino, era para a gente olhar para o propósito, era para a gente olhar para a unção que seria derramada através desses processos de prensa. E eu sei, eu não preciso ser profeta para saber, que no universo aqui de mais de 1000 mulheres, muitas chegaram aqui, ainda em processos bem complicados, de ser esmagada. Algumas já passaram pela primeira prensa. Quem estava aqui na pré-conferência ouviu a Gabi falando sobre as 4 prensas. Algumas já falaram assim, gente, qual que saíram daqui falando, qual é a pior prensa? A primeira que você não entende o que está acontecendo, é a última que você está só o bagaço. Já não tem mais, você acha que já não tem mais o que tirar de você. Só que o nosso olhar não tem que ser no processo. O nosso olhar tem que ser no fruto, no produto do processo. E o Senhor, assim como Ele desenhou o tabernáculo, Ele desenhou essa conferência. Tudo que vocês estão vendo, absolutamente tudo, não tem nada aleatório. Tudo tem um significado, tudo tem um apontamento. Se vocês observarem, né, o Rodrigo, que
Quero honrar a sua vida, Rodrigo. Rodrigo está com a gente desde o início, assim como um time precioso que a gente tem também. E o Senhor tem usado muito o Rodrigo, trazendo inspirações do céu. Muitas coisas que nós vamos viver hoje aqui. Na verdade, tudo, irmãs. Não tem absolutamente nada que nós vamos viver hoje aqui que não veio de algo que o céu liberou para nós. E na hora de compor a cenografia, a posição da prensa, a posição dos olhos, tudo isso fala. Todas vocês, para chegarem aqui em cima, tiveram que passar pela prensa. Ela está lá na frente. Para então ganhar o óleo que está aqui em cima. Você está num ambiente profético. Mas o que é ambiente profético, Daíse? Porque falar do profético, minha irmã, é algo desafiador. Mas antes de falar o que é ambiente profético, como a gente se move no profético, o que é isso de tudo fala? Porque Deus também nos disse que essa seria uma conferência de ensino e de profecia. E antes de falar isso, eu quero te dizer que o profético, ele se move pela honra. E eu quero quebrar um protocolo aqui, porque nós temos um momento especial para fazer agradecimentos. Mas eu quero quebrar um pouco esse protocolo, porque eu entendo um princípio que destrava o profético, é a honra. A honra a Deus, a honra à presença do Espírito Santo, a honra à unção de Deus que aquelas pessoas carregam. E eu quero honrar algumas pessoas aqui. E eu não poderia começar se não fosse pelo meu marido. Um dia, ele não gosta disso, tá, gente? Assim, de visibilidade, de aplauso, de holofote. Não é que ele não gosta. Ele é uma pessoa tão curada, tão sarada, que ele não precisa disso. E eu aprendo muito com ele. Um dia um profeta disse que Júnior, ele era como um balizador na minha vida. E eu não sabia o que era balizador até então, eu fui procurar saber, né? Aquelas luzinhas que você coloca perto do rodapé na casa, e elas vão acendendo só para iluminar o caminho. E ali, quando ele falou isso, eu falei, é muito verdade. Quando eu estou em momentos de total escuridão na minha vida, eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ir, em que caminho, o que eu faço. Júnior sempre é um apontamento para mim. Júnior sempre tem uma palavra. Faça isso, não faça aquilo. Ele é o meu balizador. Ele é aquela pessoa que me encoraja, talvez o meu maior encorajador, o meu maior impulsionador. Aquela pessoa, não queira ser casada com um fã, tá, gente? Pior coisa é isso. Ser casado com alguém que vive assim, tudo te aplaude, tudo é linda, perfeito, não tem defeito nenhum. Que isso? Ele é aquele que tem coragem de falar o que ninguém tem coragem de falar pra mim. O que talvez até a minha amiga mais próxima vai falar assim, nossa, eu não sei se eu tenho coragem de falar isso pra ela. Eu tenho alguém que protege as minhas costas, mas que lá no secreto me corrige, me exorta. E como eu mudei depois que eu me submeti ao sacerdócio dele. E eu quero te encorajar, minha irmã. Mas você não conhece o meu marido, é porque o seu marido é um homem de Deus. Deus honra posições, cargos. O nosso marido é uma autoridade sobre a nossa vida. Está sobre ele o sacerdócio. Ainda que o seu marido talvez não tenha o mesmo nível de discernimento espiritual, talvez não seja nem cristão, se você se submeter ao Senhor, Ele vai usar, inclusive, o seu marido. Se submeta ao Senhor, minha irmã. Se submeta às autoridades. Se submeta ao sacerdócio da sua casa. Eu não estou falando isso para uma mulher que é casada, num casamento abusivo. Vocês entendem o que eu estou falando. Eu estou falando para você que é casada com um homem que talvez, no seu caso, não tenha tanto discernimento. Mas ainda assim, Deus honra a posição que Ele tem na sua casa. E Deus não quebra princípio. Deus não quebra princípio. Somos nós que queremos dar jeitinho. E eu também quero honrar muito a vida da minha amiga Thaíse. Minha amiga, que honra. Que honra estar vivendo tudo isso com você. Eu acompanho de perto o quanto você tem sido você está cada vez mais parecida com Jesus. Quantas coisas você já rompeu nesse processo? Meu Deus, quantas coisas. A Thaíse, a marca dela para mim é a lealdade. Thaíse é leal, parceira.
sonha junto, protege também as minhas costas. Eu quero honrar a vida das minhas Marias lindas, que o Senhor tem trazido para nós, meninas, que honra. Como essa conferência foi mais leve, porque vocês estavam ali, porque vocês disseram sim ao Senhor, porque vocês se posicionaram. Vocês não entraram simplesmente para, vou entrar para poder... Não, vocês abraçaram, vestiram a camisa, viveram juntas, as intercessoras. Irmãs, essa conferência, ela foi regada por muita oração. Meu Deus, eu acho que eu nunca orei tanto na minha vida. Foi muita oração, muito propósito, muito jejum. O que falar do nosso time, gente? Dos nossos... Meu Deus. Olha, a gente tem recebido umas palavras aí que a gente, vai fazer conferência em outros lugares. Eu preciso abrir meu coração. Primeira coisa que vem na minha mente é assim: Deus, o Senhor vai deixar a gente levar o nosso time com a gente? Porque, assim, preciosos demais. Eu não posso falar nomes aqui porque eu seria injusta. Que abraçam a visão que Deus deu, que não mede esforços, sabe? Que para o tempo do trabalho, do serviço, para estar ali, para se doar. Meu Deus, olha, eu quero dizer algo para você. Se você foi ferida na igreja, você vai ser curada na igreja. Ferida na comunhão, curada na comunhão. Pessoas ferem, pessoas curam. Se submeta, esteja enraizada na igreja, vivendo a vida da igreja, que você vai provar muita cura de Deus. Como nós somos curadas. Como nós somos curadas pela vida deles, pela vida de cada um que está aqui servindo. Porque para a gente estar vivendo hoje tudo aqui, teve gente que chegou 8 horas da manhã, teve gente que saiu daqui 11 horas da noite, teve gente que passou a semana inteira aqui. Teve gente, que estava lá no telhado, né, Tarso, instalando Starlink, para que as irmãs tivessem internet boa na hora de estar ali, acessando na praça de vivência. Teve gente pagando o preço. O que falar da nossa casa, da nossa igreja? Uma casa que impulsiona, uma casa que abraça, que encoraja, que envia. Eu escuto tantas pessoas falando de... porque na minha igreja a gente não pode crescer, que se a gente crescer... Não, aqui não. Aqui eles fazem assim. Um trampolim. Eles enxergam aquilo que nem a gente está enxergando. Pai e mãe, vocês são um fundamento. Como diz a profeta Núbia, essa casa é uma casa de legado. Uma casa de fundamento, uma casa saudável. Como eu sou feliz de pertencer a essa casa. Sabe, todas vocês, pastoras convidadas, quantas igrejas aqui representadas. Gente, a gente vai ter um tempo assim, mas eu realmente entendi da parte do Senhor que eu precisava investir um tempo honrando. Porque a honra te dá acesso a algumas coisas no mundo espiritual. Quem honra, acessa. Quem reconhece, recebe. Você recebe a unção da qual você honra. Então, minha irmã, seja intencional no dia de hoje. Procure alguém para você falar: amiga, você está linda. Meu Deus, que roupa linda. Nossa, que brinco. Nossa, eu honro a unção que você tem. Como você é sábia, como você é inteligente. Como você é paciente. Honra as pessoas. Seja intencional disso, sabe por quê? A forma como a gente compreende o ambiente determina aquilo que a gente consegue receber dele. E a familiaridade tem o poder de roubar a honra. Sabe, quem é muito amiga, às vezes tem dificuldade, se não souber viver o princípio da honra. Faz brincadeira que não deveria fazer, por conta da familiaridade. Cuidado. Cuidado para você estar tratando comum aquilo que Deus está vendo como santo. Muito cuidado. Cuidado com a familiaridade desse ambiente. Já fui em muitas conferências, sou de igreja, é mais uma conferência. Honre o que Deus está fazendo neste ambiente. Essa é a chave para você acessar. E a gente está falando muito de ambiente profético. O ambiente profético é aquele ambiente onde há expectativa pela voz de Deus, aonde o céu toca a terra, aonde o céu libera decretos, palavras, destino. Existe um poder quando se está em ambientes proféticos. E eu sei que muitas aqui já foram feridas pelo profético. Pessoas que foram expostas a falsas profecias, a falsos profetas. Mas deixa eu te dizer, só existe o falso daquilo que é verdadeiro. Você já viu alguém copiando nota de 3? Não. Por quê?
Não existe nota de 3. Então, se existe o falso, é porque existe o verdadeiro. E sabe o que a gente faz? Quando a gente é ferido por algo, a gente se fecha, a gente se coloca numa bolha, ninguém mais me fere nisso daqui. Não acredito em palavra nenhuma, não acredito em promessa nenhuma, não acredito nada mais dessas coisas sobrenaturais. E aí, Paulo vai nos ensinar na sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versos 19 e 21, não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponha tudo à prova. Prove todas as coisas e retenham o que é bom. Então não é rejeite tudo, mas também não é aceite tudo. A gente não pode, minhas irmãs, desprezar algo só porque já foi ferido. Eu estou falando para mulheres que carregam promessas de muitos anos. E aí você entra num lugar de, já ouvi isso. Mais uma vez. Cadê? Tem anos que eu ouvi isso e não aconteceu ainda. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando assim, eu já ouvi um monte de mulher ali na igreja receber palavra de que vai engravidar e elas não engravidam. Que negócio de profético é esse? O justo vive pela fé. E fé é crer naquilo que não se vê. Fé é uma vida de antecipação. Deus liberou uma palavra, ela já é realidade. Ela já é realidade no mundo espiritual. Então, um ambiente profético é essa atmosfera com uma presença de Deus perceptível. Eu quero ler com vocês, lá no livro de Apocalipse, João ele vai registrar assim: o espírito da profecia é o testemunho de Jesus. Porque tudo que é verdadeiramente profético aponta para Cristo. Irmãs, lá em 1 Samuel, Israel estava vivendo um período muito complicado. A Bíblia registra uma frase muito pesada, dizendo que era um tempo em que cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Isso está lá em Juízes 21, 25. Mas lá em 1 Samuel abre dizendo assim, no capítulo 3, a palavra do Senhor era rara naqueles dias. E as visões não eram frequentes, porque Israel estava num período de decadência espiritual. E então, a palavra do Senhor era rara. O povo não tinha mais visões, não tinha mais profecias. E aí eu quero ler com vocês sobre um ambiente profético. 1 Samuel 10, nos capítulos de 1 a 11. Eu vou ler bem rapidamente. Samuel, que era um profeta de Israel. Samuel, o povo, só dando um contexto, o povo naquele tempo de Israel não tinha rei. Quem era o rei de Israel, gente? Deus. Só que eles começaram a olhar para as nações vizinhas, todas elas tinham rei. Samuel, infelizmente, não deu continuidade, os seus filhos não seguiram os seus caminhos. Então, eles começaram a desejar um rei. E Deus usa Samuel para ungir um rei, então, para Israel, que é Saul. E então a Bíblia vai dizer que Samuel apanhou uma vasilha com óleo, derramou-a sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: o Senhor o ungiu como líder da herança dele. Você reinará sobre o povo do Senhor e o salvará do poder dos seus inimigos ao redor. E isto lhe será um sinal de que o Senhor ungiu como líder sobre a herança dele. Quando você partir daqui, você encontrará 2 homens perto do túmulo de Raquel, na fronteira de Benjamim, e eles dirão: as jumentas que você foi procurar já foram encontradas. Agora o seu pai deixou de se importar com elas e está preocupado com vocês. Ele está perguntando: como encontrarei o meu filho? Dali, você prosseguirá para o carvalho de Tabor. 3 homens subirão a caminho do santuário de Deus em Betel e encontrarão você ali. Um levará 3 cabritos, outros 3 pães e outro um odre cheio de vinho. Eles o cumprimentarão e oferecerão a você 2 pães que você deve aceitar. Depois, você irá a Gibeá de Deus, onde há um destacamento filisteu. Ao chegar à cidade, você encontrará um grupo de profetas que desce do santuário local, tocando liras, tamborins, flautas e harpas e profetizando. O Espírito do Senhor virá sobre você com poder, e com eles você profetizará e você se tornará um novo homem. Assim que esses sinais se cumprirem, faça o que estiver ao seu alcance, pois Deus está com você. E então, assim aconteceu.
Chegando a Gibeá, um grupo de profetas veio em sua direção e o Espírito de Deus veio com poder sobre Saul. E este profetizou no meio deles. Um ambiente profético tem o poder de transformar um coração. Um ambiente saudável profético tem o poder de dar destino a uma pessoa. Um ambiente saudável profético tem o poder de destravar uma pessoa. Saul, a Bíblia diz que ele era o maior. As pessoas batiam no ombro dele. Saul era filho de uma família nobre, mas quando ele recebe o chamado do Senhor, ele diz: mas eu sou o menor da minha tribo, e a minha tribo é a menor de todas. Um homem inseguro, mas quando ele entra num ambiente profético, o poder de Deus vem sobre ele, transforma o coração dele, e ele então se torna uma nova pessoa. Aí você passa um pouco mais para frente, você vai para o primeiro livro de Samuel ainda, no capítulo 19, aqui Samuel foi transformado, gente, mas profético não é garantia de que se você não continuar ali cultivando, se você não continuar tendo uma vida de relacionamento com Deus, a unção vaza. A unção que você está recebendo hoje aqui, se você não voltar para casa e você não continuar ali, com óleo, com azeite na vasilha, vaza. E aí, quando a gente vai para o capítulo 19, Saul já era outra pessoa. Saul tinha se corrompido, Saul tinha desobedecido a Deus. Deus tinha rejeitado o coração de Saul. E então Samuel unge uma outra pessoa, Davi, para ser o novo rei de Israel. E então, no primeiro momento, Davi era o protegido de Saul. Só que Davi vai se destacando e Saul começa a ter ciúmes, inveja. E Saul começa a perseguir Davi. Esse é o contexto de 1 Samuel 19. Aí, a Bíblia vai dizer que nessa fuga de Davi, ele vai para onde havia a escola de profeta de Samuel. Porque num tempo onde a visão de Deus é rara e as palavras de Deus são escassas, Samuel fez o quê? Criou uma escola, ensinando pessoas a discernir a voz de Deus, a ouvir a voz de Deus, a falar em nome de Deus. E então Davi vai se refugiar nessa escola. A Bíblia vai dizer que depois que fugiu, Davi foi falar com Samuel em Ramá, e ele contou tudo o que Saul lhe havia feito. Então ele e Samuel foram a Naiote e ficaram lá. Saul foi informado: Davi está em Naiote, lá em Ramá. Então Saul enviou alguns homens para capturá-lo. Contudo, quando viram um grupo de profetas dirigido por Samuel, que estavam profetizando, o Espírito de Deus apoderou-se dos mensageiros de Saul, e eles também começaram a profetizar. Finalmente, o próprio Saul foi até lá. Ele manda os mensageiros para ir lá para matar Davi. O que acontece quando aquelas pessoas entram no ambiente profético? O poder de Deus vem sobre elas. Elas foram lá para matar Davi. E elas começam a profetizar. E então manda mais, mesma coisa. Ele fala: não, vai ter que ser eu para ir nesse lugar. E a Bíblia vai falar que então Saul foi até lá. Entretanto, o Espírito de Deus apoderou-se dele. E ele foi andando pelo caminho, profetizando até chegar em Naiote. Um espírito que não pede licença, que não fala: ai, qual é o seu temperamento mesmo? Deixa eu ver. Um espírito que não quer nem saber. É um nível de manifestação que não pede licença. Existem ambientes proféticos, meu irmão e minha irmã, porque temos irmãos aqui, né, conosco, que o Espírito de Deus se manifesta com tanta fúria. Eu passei por uma situação recente. Eu tenho o meu jeito assim como você. Eu tenho o meu temperamento assim como você. Eu tenho as minhas crenças assim como você. E eu tenho um jeitinho mais, talvez, né? Eu gosto do manto, gente. Sou uma mulher do coque. Só que eu tenho o meu jeitinho. E nós estávamos num ambiente desses, proféticos. E eu vou até falar publicamente, nem falei com ela ainda, pastora Ângela. Cheguei até a compartilhar com algumas irmãs. A pastora Ângela, ela se move numa forma, ela é uma das nossas intercessoras, que não pede licença não, entendeu? E ela estava ali liberando sobre uma pessoa. E eu falando: gente, eu entrei num duelo, porque era o poder de Deus. Só que eu estava dentro de mim assim: meu Deus, essa pessoa, será que ela não está se sentindo exposta? Senhor, meu Deus, meu Deus. Ai, eu não sabia, um senso de querer proteger aquela pessoa. Mas era uma guerra. Proteger do quê? Da glória de Deus? Um duelo. Porque eu sabia que aquela pessoa, até o momento, não é do manto. E ali eu entrei numa crise dentro de mim, tipo assim: faz, Senhor, mas ai meu Deus, como é que vai ser quando tudo acabar? E ali o Espírito Santo virou para mim e falou bem assim: se você continuar me colocando dentro de uma caixa, se você continuar achando que eu tenho que me mover conforme as pessoas são,
você vai perder muito da minha manifestação. Porque muitas vezes eu me movo de uma forma violenta. Eu me movo de uma forma que eu não peço licença, eu não respeito, eu invado. Existe um nível de manifestação da glória de Deus. Minha irmã, é o que está aqui em 2 Crônicas 5, 13 e 14. No templo de Salomão, cantores, músicos se uniram e uníssonos estavam louvando ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E a Bíblia diz que então a casa se encheu de uma nuvem e a glória do Senhor encheu a casa de Deus, e os sacerdotes não podiam ficar em pé para ministrar por causa da nuvem. Sabe que nós estávamos orando por essa conferência, por esse nível de manifestação. Um nível de manifestação que a nossa estrutura humana não suporta. E cai, e se rende. Esse é um nível de glória diferente. E eu quero dizer para você, ele existe e é bíblico. Não é misticismo, não é emoção, não é PNL, é a palavra de Deus. Não é para o Velho Testamento, é para os dias de hoje. Deus ainda fala. Deus ainda fala. O espírito de Jezabel é esse espírito que é a voz profética na igreja, dizendo que não, só foi para aquele tempo. Nenhuma profecia vai contra a palavra de Deus. Nenhuma profecia vai contra, vai ser diferente. Mas as profecias existem. Não à toa, para quem acredita que está no Velho Testamento, Paulo é no Novo Testamento que ele vai ensinar a igreja como se mover no profético. Por quê? Porque havia ainda ali. O livro de Apocalipse, gente, é um livro profético. Do início ao fim, símbolos. O tempo inteiro, a Bíblia, e eu sei, o profético, ele não entra na nossa lógica humana, gente. E sabe por que eu estou gastando esse tempo aqui com vocês? Porque nós vamos ter alguns atos proféticos aqui. Porque você vai ver coisas aqui que talvez você nunca viu. E Deus, Ele não quer ninguém aqui na emoção, repetindo coisas sem entendimento. Deus, Ele falou comigo, você vai dar um embasamento, você vai gastar um tempo ensinando, você vai mostrar para elas que isso está na Bíblia. Porque Ele não quer que ninguém perca o que Ele quer fazer aqui. Minha irmã, por falar em atos proféticos, o que são atos proféticos? Se você for observar a Bíblia, ela é altamente simbólica. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse, Deus, Ele usa elementos, símbolos para comunicar realidades espirituais. Isso não é místico. Lógico que se feito sem uma orientação de Deus, se partir da sua própria cabeça, cuidado. Mas a gente vê o profeta Ágapo no Novo Testamento, profetizando com um símbolo, pegando o cinto, amarrando os pés, profetizando o que aconteceria com Paulo. A gente vê o profeta Ezequiel, o profeta Jeremias. Meu Deus, como esses homens viveram profeticamente. O que é um ato profético? É você materializar aquilo que o céu está declarando. Não tem misticismo nisso. Ele, por si mesmo, não tem poder. Mas a palavra que ordena tem poder. Não é uma bandeira que tem poder. É a palavra que manda e que declara que você vai para as nações. E nós temos recebido muitas palavras proféticas nessa casa. Muitas. E falando agora sobre o movimento das Marias, nós temos recebido palavras de que nós vamos às nações. Individualmente, dentro do movimento das Marias, pessoas têm palavras sobre nações. Irmãs, a Bíblia diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho, toda criatura. A Bíblia diz para nós pedirmos a Deus nações, povos, para que o reino seja pregado por toda a terra. E como cumprimento dessa palavra, de que nós vamos expandir, de que nós não vamos ficar apenas aqui, que já seria muito, meu Deus, a gente nunca nem sonhou estar aqui. Quanto mais sair daqui. Este ano nós teremos uma conferência das Marias, dia 19 de outubro, em Orlando, Estados Unidos. Porque o Deus que fala, Ele cumpre. O Deus que promete é fiel. Ele zela pelo que a palavra dele liberou.
E nós teremos algumas outras. Esse ano, essa conferência, a gente vai anunciar 3 conferências. Meu Deus, eu vou só anunciar uma, eu fiquei com incumbência só de uma. E o Senhor me deu uma visão sobre um ato profético para fazer aqui. E Ele disse, é sobre vocês, mas não é só sobre vocês. Existem muitas mulheres que estarão lá, que também têm palavras para as nações. Pastoras, cujas igrejas também têm palavras para as nações. E nesse momento, e o Senhor me mostrava, tudo isso que a gente vai viver aqui agora, o Senhor me mostrou numa visão. Quem está no grupo das Marias e viu, nós colocamos lá a música. O Senhor nos disse que nós cantaríamos uma música em inglês, profeticamente. O Senhor nos disse que nós deveríamos estar, cada uma aqui de nós, com uma bandeira, representando uma nação. E eu gostaria de chamar os meus pais, pastor Jabes e pastor Sunamita. Eles estarão segurando a placa da IEB Linhares. E nós vamos declarar a IEB para as nações. E enquanto nós vamos cantar essa canção aqui. Daí eu não sei cantar em inglês. Minha irmã canta em português. Vai ter a letra. Mas se você não conseguir, canta em português. Não tem problema. Se você não conseguir acessar essa língua, não tem problema. Mas eu quero te pedir para ficar de pé. E eu quero convidar mulheres que têm palavras aqui para as nações. Porque o Senhor nos disse, hoje é um dia de envio. Hoje é um dia em que muitas coisas seriam destravadas. Eu estou falando para mulheres que falam assim, olha, eu já recebi essa palavra, mas eu não tenho nem passaporte, eu nunca nem passei da ponte, nunca nem saí do estado. Não limite Deus. Não limite Deus. Se você já recebeu uma palavra, ou se isso arde no seu coração, Daís, nunca ninguém me disse, você vai para as nações, mas isso não sei explicar, isso arde. Eu quero te chamar, você vai vir aqui na frente. Porque você vai ser enviada. Você vai ser enviada. Se porventura não é sobre você, mas de repente a sua igreja arde no seu coração. Você já viu isso? Já viu a sua igreja nas nações? As nações estão no seu coração? Minha irmã, faça crendo. Faça crendo. Deus, eu não sei como, eu não tenho recurso, eu não conheço ninguém. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus me disse, o ano passado, que eu escreveria um livro e que esse livro me conectaria às nações. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não conhecia ninguém, eu não tinha acesso, eu não sabia como. Eu fui escrever esse livro. E sabe o que aconteceu? Eu lancei nos Estados Unidos. Porque Deus, você não precisa se preocupar em como fazer acontecer. Você só precisa crer. Você só precisa crer. Eu vejo Deus entregando nações a mulheres aqui. E sabe como começa isso? Intercedendo. Intercedendo. E nessa hora nós vamos encher esse ambiente com a nossa adoração. Com a nossa adoração. Nós estamos declarando e marcando profeticamente dia 11 de julho de 2026. De Linhares para as nações. De Linhares para as nações. Aleluia.